Há muitos anos atrás, existia um engenheiro aeroespacial que estava fazendo testes para conseguir recolher informações sobre os batimentos cardíacos e a respiração dos pilotos daquela estação. Então, após o técnico instalar todos os equipamentos, o engenheiro preparou-se para o experimento. E no ápice dos batimentos cardíacos, o engenheiro percebeu que as bobinas que registravam os batimentos da pessoa estavam todas colocadas ao contrário, assim dando um valor absurdo e totalmente incoerente. Desapontado, o jovem engenheiro disse uma frase: "Se este homem tem algum modo de cometer um erro, ele o fará." E esse jovem engenheiro chamava-se Murphy, Edward Murphy. E anos depois de sua fala icônica, criou-se a Lei de Murphy, em que dizia que se algo pode dar errado, acontecerá, e da pior forma possível. Bem, agora que sabe a história de Murphy e como surgiu tal frase, eu sou o iPort, e sejam bem-vindos à Lei de Edward Murphy. Como eu havia dito, a Lei de Murphy se trata da lei mais pessimista já criada, ou seja, lei que diz que tudo que pode dar errado dará, da pior e mais grotesca forma possível. E ao longo do tempo foi se categorizando inúmeros acontecimentos que podem provar a Lei de Murphy. E agora, que eu irei citar melhor cada um dos principais. Pão com manteiga. Essa é uma clássica que diz: o pão sempre cairá com a face de manteiga virada para baixo. Ou seja, toda vez que a pessoa estiver passando uma boa manteiga no seu pão de forma, se por algum descuido ela acabar derrubando o pão, o pior acontecerá. O pão cairá e sempre com toda a região da manteiga de cara para o chão. E faça o teste aí na sua casa. Derrube de sua mesa um pedaço de pão com manteiga e verá que sempre acontecerá da mesma forma. Mas por que isso acontece? Ok. É óbvio que isso não acontece por alguma magia que aquele engenheiro aeroespacial criou quando falou sua frase icônica. Isso não faria sentido nenhum. É até simples de explicar. Quando você joga o pão sem querer de cima da sua mesa, enquanto você passa a manteiga nele, ele estará com a face da manteiga virada para cima. E como a inclinação da mesa, junto do ângulo de rotação do pão, somados com a altura muito pequena da mesma, é quase impossível o pão girar em 360 graus e conseguir cair novamente para cima. O mais provável será que ele caia em um ângulo um pouquinho maior de 180 graus, mas que ainda não seria o suficiente para que a manteiga fosse salva. E acredite, existe um estudo chamado a morfodinâmica da torrada, em que explica de forma matemática todas as probabilidades e provas que é praticamente impossível a manteiga não cair de cara no chão. As coisas são um pouquinho mais complexas do que parece. A fila do lado é sempre a mais rápida. Quem nunca pensou nisso antes? Tem duas filas, a tua e a do seu lado. Enquanto você espera entediado, você vê a fila do seu lado sendo atendida, e você fica impaciente, pois a sua fila não está seguindo o mesmo ritmo da outra. E isso faz você mudar para a fila supostamente mais rápida. O problema é que assim que você muda, a fila a qual você estava, dessa vez parece mais rápida que a sua atual. Isso te deixa preso numa dúvida cruel. Mas a fila que olhamos está realmente mais rápida? Bem, a única resposta para isso é sim ou não. Claro que possa ser que esteja mesmo. É uma probabilidade, muito razoável e básica. Pense que existem 4 filas e que você está em apenas uma delas. A probabilidade que nas outras 3 haja uma mais rápida que a sua é de 75%, pois divide-se as 4 filas, cada uma com 25% de chance de ser mais rápida que a sua. E se a sua sozinha só há 25% e as outras todas somadas há 75%, não podemos negar tal ponto de vista. Mas também temos que partir do princípio da percepção. Acho que você já ouviu falar do ditado: a grama do vizinho é sempre mais verde. Porém, para esse ditado, só há uma resposta: a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois talvez você esteja olhando demais para a dele e esquecendo de regar a sua. Ou seja, as duas filas podem no fundo estar na mesma velocidade, mas de tanto você dar atenção à fila vizinha e ignorar completamente o que acontece na sua, você fica preso, achando que apenas a outra anda, sem perceber que a sua já estava andando desde o início. O último local onde você procurou. Essa eu até soltei na minha aba comunidade esses dias, então para você que viu lá, já deve ter uma ideia do que se trata. Ela é bem simples. O ditado diz: a coisa que você quer sempre estará no último local em que procurar. E por mais bizarro que pareça, isso acontece com 100% das pessoas do mundo. Como? É muito simples. Vamos supor que você tenha perdido seu relógio e comece a procurar. Então você procura no seu quarto e nada. Então você vai para a sala e nada. Então você dá uma passadinha no banheiro e também nada. E lá para a 4ª vez, você vai no seu quintal e voa lá, você encontra o seu relógio.
Mesmo que você tenha achado no quarto local que você procurou, obviamente assim será no último local em que você teria procurado. Porque, por favor, ninguém que tá procurando algo, quando acha esse mesmo algo, continua procurando. Isso seria uma besteira muito grande. E sim, até para as pessoas que sabem onde estão suas coisas e vão direto pegá-las, elas foram no primeiro e no último local em que elas procuraram. E por isso que esse ditado serve para literalmente todo mundo. Resumindo, a lei de Murphy pode sim gerar em muitos uma sensação de tudo que eu faço vai dar errado, pois tem de ser assim. Mas relaxa, o principal motivo para acharmos isto está no nosso psicológico, pois é muito mais fácil para nós lembrarmos dos maus momentos do que lembrarmos dos bons momentos. Ou seja, sempre ficará mais cravado em nossa memória o dia que a fila do lado andou mais rápido e não o dia em que nós fomos atendidos primeiro. Então relaxa, pode se sentir sossegado, porque como dizia Clark, Murphy era um cara bastante otimista. Bem, eu espero bastante que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo para alguém que você acha que vai gostar das teorias, que muita gente gosta de teorias, porém pouca gente conhece de fato o que elas significam. Então vai ser muito bacana se você conseguir ajudar essa legião de teorias a crescerem cada vez mais. Fiquem bem, eu sou o Porta Simulada, até semana que vem. Tchau.